O comércio exterior, às vezes, parece um daqueles jogos de tabuleiro gigantes, né? Cheio de regras, onde cada movimento pode custar muito caro. Com certeza. E para jogar aqui no Brasil, não adianta só ter sorte. É preciso dominar o manual. O livro de regras. Exato. Um manual que não diz só o que é proibido, mas que, se a gente lê com atenção, revela os atalhos, as jogadas estratégicas que levam à vitória. E esse manual tem nome: Regulamento Aduaneiro. É exatamente isso. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no decreto número 6.759 de 2009, o famoso Regulamento Aduaneiro, ou RA, né, para os íntimos da área. RA, bem mais fácil. No material que a gente analisou, tem uma definição ótima que diz que ele é a espinha dorsal de toda a legislação de comércio exterior do país. E a nossa missão aqui é, ir além dessa metáfora e entender por que ele é tão poderoso, o que ele significa na prática para qualquer um que queira importar ou exportar. Certo. E o primeiro ponto que me chamou a atenção no material, para a gente já começar a desmistificar, é que o regulamento aduaneiro, ele não é exatamente uma lei. Certo. Como assim? Esse ponto é fascinante e é a chave de tudo. Ele não é uma lei votada no Congresso. É um decreto presidencial. Ah, entendi. Pensa assim, existem as leis maiores, tipo o Código Tributário, que dizem que a importação de produtos é tributada. Mas a lei não diz como fazer isso no dia a dia. O passo a passo. Exato. A função do RA é justamente essa. Ele é o tradutor. Ele pega os conceitos gerais das leis e transforma em regras operacionais detalhadas para a Receita Federal e para as empresas. Ele dita como os impostos são calculados, como a carga fiscalizada, quais documentos precisa, enfim, ele rege a administração da fronteira. Entendi. Então ele não cria o jogo, mas define os limites do campo e as regras de cada jogada. E falando em campo de jogo, o material descreve bem esse território, o chamado território aduaneiro. Ele é dividido em duas grandes áreas. Exato. A primeira é a zona primária. Imagina os portões de entrada e saída do país. Portos, aeroportos. Isso. Portos, aeroportos internacionais, pontos de fronteira terrestre, como lá em Foz do Iguaçu. Ali é a linha de frente. É onde o controle aduaneiro é mais intenso, mais imediato. É a primeira barreira. E a segunda área é a zona secundária, que seria, todo o resto do Brasil. Basicamente, sim. Mas aqui tem um ponto muito estratégico que o material ressalta. Dentro dessa zona secundária, existem umas ilhas de controle aduaneiro. Ilhas? São chamados portos secos, ou estações aduaneiras interiores. Peraí, Porto Seco. Parece até uma contradição. Qual a vantagem de ter um porto longe do mar? A vantagem é puramente logística. Pensa numa empresa de tecnologia em Campinas que importa componentes da China. A carga chega pelo Porto de Santos, que é super movimentado. Um caos, imagino. Exato. Em vez de fazer todo o processo de liberação ali no meio da muvuca, a empresa pode usar um regime, que a gente vai falar mais tarde, para levar o container lacrado até o Porto Seco de Campinas. E lá, num ambiente mais controlado, perto da fábrica, ela faz a nacionalização. Ah, que inteligente! Desafoga os portos principais e dá mais flexibilidade para o importador. É como ter uma pequena alfândega no quintal da sua empresa. Ok, então o tabuleiro está montado com essas zonas, mas e as regras? O material indica que tudo se sustenta em 4 grandes pilares. O primeiro parece ser o mais básico. Saber onde a carga está o tempo todo é o controle de cargas, né? Perfeito. É a rastreabilidade total. Desde o instante em que a companhia aérea ou marítima informa, via sistema, que a carga está vindo para o Brasil, até o momento em que ela é entregue para o importador. Tudo monitorado. Tudo. E essa parte do RA define com muita clareza a responsabilidade de cada um. Quem transporta, quem armazena no terminal. Se um container some, o RA diz exatamente de quem cobrar. É a garantia de que a encomenda não vai se perder. Faz todo sentido. Agora vamos para o segundo pilar, que eu imagino ser o que tira o sono de muita gente. A tributação. Ah, sim. Se o comércio exterior é um jogo, essa é a hora de pagar para jogar.
O RAI é um verdadeiro manual sobre os impostos federais na importação. Ele detalha tudo sobre imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e também as medidas de defesa, como antidumping. Antidumping é aquela sobretaxa, certo? Isso. Aplicada quando se prova que um exportador estrangeiro está vendendo um produto a um preço artificialmente baixo só para quebrar a indústria nacional. Uma dúvida que sempre tive sobre isso. Se a empresa já tem a fatura comercial com o preço do produto, por que a Receita precisa de um sistema tão complexo? Não é só pegar aquele valor e aplicar o imposto? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está numa palavra: fraude. Ah, claro. Se fosse simples assim, qualquer um podia combinar com o exportador de emitir uma fatura de $10 mil para um produto que vale 100 mil, só para pagar menos imposto. Faz sentido. Para evitar isso, o RAI estabelece as regras da valoração aduaneira, que seguem um acordo global da OMC. Existem 6 métodos, em ordem, para a Receita definir o valor correto da mercadoria. O valor da fatura é só o primeiro, e só é aceito se a Receita não tiver nenhuma dúvida sobre ele. Quer dizer que a Receita pode virar e falar, olha, não acredito nesse preço, o valor justo é este aqui. Isso muda tudo. Garante uma competição mais leal. Exatamente. O que nos leva ao terceiro pilar, o despacho aduaneiro. Pela descrição, esse é o momento do tira-teima, quando a alfândega confere se a sua declaração bate com a realidade. Exato. A empresa preenche a declaração de importação, hoje migrando para a moderna do INPE, e submete ao sistema. A partir daí, um sistema de análise de risco decide o destino da carga. É como um semáforo com 4 cores. A famosa parametrização. O material detalha bem. Canal verde é o siga em frente, liberação automática. Isso, o sistema confia nas informações, carga liberada. O amarelo é atenção. Aí precisa conferir documentos. Conferência documental. E o vermelho é o pare. A fiscalização quer ver os documentos e abrir o container para checar a mercadoria. E tem mais um, né? E tem o quarto canal, o cinza. Esse não é rotina, é investigação. Ele é acionado quando há indícios sérios de fraude, principalmente de subfaturamento, aquilo que a gente falou. Nossa! Cair no canal cinza significa que a sua operação está sob suspeita e vai passar por um pente fino rigorosíssimo. Uma carga pode ficar retida por meses. Para muitas empresas isso pode ser fatal. Ok. Até aqui parece ser tudo sobre controle, pagamento e fiscalização. Mas o material que a gente analisou sugere que existe uma camada de pura estratégia. Quase como jogadas secretas que podem virar o jogo. É aqui que entram os regimes aduaneiros especiais, o quarto pilar, não é? Sem dúvida. Se os outros pilares são as regras que todos devem seguir, os regimes especiais são as exceções inteligentes. São ferramentas que permitem suspender ou até eliminar impostos, desde que a empresa cumpra certas condições. É a chance de fazer um movimento especial. E ganhar uma vantagem competitiva enorme. Os exemplos práticos do material são ótimos para entender isso. O primeiro é o drawback. Imagina uma fabricante de calçados. Para competir lá fora, ela precisa do melhor couro, que talvez venha da Argentina, e de um solado especial, da Itália. Com o drawback, ela pode importar esses insumos com impostos suspensos ou até isentos. Com o compromisso. Exato. O compromisso de usar tudo isso para produzir sapatos que serão exportados. Então é um benefício fiscal condicionado à exportação. Perfeito. E o insight aqui é que o governo, na verdade, está fazendo uma aposta. Ele abre mão da receita na entrada, porque aposta que a empresa vai gerar muito mais valor na saída, com a exportação de um produto de maior valor agregado, trazendo dólares para o país. Fascinante. Outro regime que parece muito útil é a admissão temporária. O exemplo é um show internacional. Pense em todo o equipamento de palco, som e luz que uma grande banda traz para um show no Brasil. Não faz o menor sentido cobrar imposto de importação sobre milhões de dólares em equipamentos que vão ficar aqui por uma semana e depois voltar, né? Claro que não. O regime de admissão temporária permite que tudo isso entre no país com suspensão total de tributos, com a condição óbvia de que tudo seja reexportado no prazo. O mesmo vale para uma máquina que vem para um reparo ou um carro de Fórmula 1. Sem esse regime, esses eventos seriam inviáveis. E o entreposto aduaneiro? A descrição da ideia de um grande centro de distribuição estratégico? É exatamente isso.
Uma empresa de eletrônicos pode trazer um lote gigante de celulares da Ásia e estocar num armazém alfandegado em São Paulo, com todos os impostos suspensos. E a partir dali, Dali ela tem um leque de opções. Se a demanda no Brasil aquecer, ela nacionaliza uma parte do estoque, pagando os impostos só daquela fração. Se surgir uma encomenda do Paraguai, ela simplesmente reexporta a mercadoria sem nunca ter pago os tributos brasileiros. isso parece uma vantagem enorme, mas, por outro lado, não cria um risco da mercadoria ficar parada aqui por tempo demais? Ou até ser usada para especulação, esperando o melhor momento do câmbio para nacionalizar? Ótima pergunta. E a resposta é sim, para os dois. Por isso, o regime tem regras. Existe um prazo máximo para a mercadoria ficar no entreposto, geralmente de 1 ano, prorrogável, e sim, ele permite uma gestão de caixa e de risco cambial inteligente. Mas o objetivo principal é transformar o Brasil num hub logístico para a América do Sul. Entendi. A empresa ganha agilidade e o país ganha com a movimentação e os serviços gerados ali. Certo. Vimos as regras, as jogadas, as estratégias, mas todo jogo tem um juiz e tem penalidades. O que acontece quando um jogador quebra as regras? Bom, aí o RA vira o Código Penal do Comércio Exterior. As infrações, segundo as fontes, têm um espectro enorme de gravidade. Pode ser um erro formal, quase bobo, como errar a digitação de um peso, Um erro técnico. ou um erro técnico, como classificar o produto no código fiscal incorreto. Esses erros geralmente resultam em multas. Podem ser pesadas, mas são sanáveis. Mas imagino que a coisa possa ficar bem mais feia do que uma multa. Muito mais. Quando a fiscalização detecta uma fraude deliberada, contrabando, esconder mercadoria, trazer produtos proibidos, a sanção é a mais drástica de todas: o perdimento de mercadoria. O nome já diz tudo. Exato. O importador perde completamente a posse da carga. Ela é apreendida pelo Estado. Não tem recurso, não tem choro, é a pena de morte da operação. A mercadoria então pode ser leiloada, doada ou, se for pirata ou nociva, destruída. É a expulsão do jogo com perda total do investimento. E o ERRA é a base legal para tudo isso. Exatamente. Ele dá o poder e o procedimento para a Receita Federal agir, desde aplicar uma multa simples até instaurar um canal cinza que pode culminar no perdimento e até em processos criminais. Ok, então, resumindo a ópera, depois de percorrer o campo, as regras, as estratégias e as punições, fica muito claro que o Decreto 6.759 de 2009 é bem mais que um calhamaço de burocracia. Muito mais. É o manual operacional que dita os custos, os tempos e os riscos de se fazer negócios internacionais a partir do Brasil. Perfeitamente. E a conclusão do material que a gente analisou bate numa tecla importantíssima. Para um profissional da área, conhecer o RA a fundo não é só um mecanismo de defesa para evitar multas. É uma ferramenta de ataque. É uma ferramenta de ataque, no bom sentido. Usar um drawback de forma inteligente ou estruturar uma logística via entreposto pode ser a diferença entre ter lucro ou prejuízo. É sobre criar oportunidades, não apenas gerenciar problemas. E como esse jogo global muda o tempo todo, imagino que o manual também precise ser atualizado com frequência. Constantemente. Novas tecnologias, novos acordos, novas modalidades de fraude. Tudo isso força a Receita a publicar novas portarias e instruções que alteram pontos do RARC. Por isso, a fonte ressalta que estar atualizado não é um diferencial, é uma questão de sobrevivência. A regra que valia ontem pode não valer amanhã. E essa desatenção pode custar uma fortuna. Isso nos deixa com uma reflexão final que expande o que vimos. O nosso material descreve um sistema complexo, baseado em fiscalização, documentos, checagem física, mas a gente já vê a digitalização com a do INPE, a do E, acelerando tudo. A grande questão que fica é: como a inteligência artificial e a análise de dados vão transformar essa fiscalização no futuro? Se hoje o sistema já pega tanta coisa, cruzando informações, imagina quando uma IA estiver analisando cada operação em tempo real, detectando padrões que um ser humano jamais veria. Será o fim do jogo para os fraudadores? Ou eles apenas terão que se tornar ainda mais sofisticados?
As regras do manual podem até ser as mesmas, mas a forma como o juiz monitora o jogo está prestes a mudar para sempre.